Oi, oi, comunidade Psi. Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel e vim hoje aqui conversar com vocês sobre o transtorno bipolar, que classicamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. Nesse vídeo eu vou falar sobre características da pessoa que tem um transtorno bipolar, né, no episódio de mania, hipomania e no episódio de depressão. E também vou conversar com você sobre os dois tipos de transtorno bipolar que nós temos hoje. Ao final, eu vou falar sobre o prognóstico, né? Como é que evolui o transtorno, em que situações você tem um prognóstico favorável e em que situações você tem um prognóstico desfavorável. Vamos lá? Primeiro vamos entender o que é um transtorno bipolar. O termo já está dizendo bipolar, né? Ou um polo ou outro polo. E quais são esses polos? Um polo é a depressão e outro polo é a mania ou a hipomania. Daqui a pouco a gente vai falar da diferença. Nos episódios de depressão, você vai observar a mesma coisa que a gente já falou, eu já falei em outro vídeo. Se você não assistiu, tem uns 2 vídeos que falam sobre depressão. Então você vai ver no episódio de depressão a pessoa abatida, triste, um humor deprimido, né? É uma fadiga, muito sono, ou então insônia, todas as características de depressão, né? E é muito comum, né, em alguns quadros de transtorno bipolar, você vê no episódio de depressão as características da depressão maior. Então, é importante a gente identificar isso, porque isso vai ajudar a gente a pensar num prognóstico e num tipo de intervenção para cada quadro. Nos episódios de mania, há uma exaltação, é outro polo, né? É como se fossem 2 personalidades convivendo ali naquela mesma pessoa. Nesse outro polo de mania, você vai observar muita excitação, às vezes muita irritabilidade, a pessoa trabalha intensamente no objetivo, ela tem uma fala compulsiva, fala muito, pensa muito rápido, às vezes você vê até uma distrabilidade, a pessoa fica distraída porque ela está ali, mas ela já está pensando em outras coisas. Assim, é um quadro realmente clássico de exaltação, né? Ou quando você fala num episódio maníaco, então é isso, né? Mas você tem os episódios hipomaníacos. O que é o episódio hipomaníaco? Vamos gravar esses conceitos, porque depois eu vou juntar isso para falar dos tipos de transtorno bipolar, ok? Bem, então, nos episódios hipomaníacos, você vai observar as mesmas coisas, só que em menor intensidade e menor durabilidade. É um menor tempo que a pessoa passa nesse episódio e com menos intensidade. Então, esses casos são o que a gente chama de hipomania. São as características da mania, só que em menor intensidade e em menor tempo, ok? Como eu coloquei, nós temos o transtorno bipolar do tipo 1 e o transtorno bipolar do tipo 2. No DSM-4 já se falava, né, em tipo 1 e tipo 2, e agora no DSM-5 fica bem mais caracterizado e mais claro, mais clara, né, a explicação. O tipo 1 de transtorno bipolar é aquele que se compara com a psicose maníaco-depressiva nos livros clássicos de psiquiatria. Então, nesse caso, o tipo 1, você vai observar mais episódios de mania. Então, a pessoa tem um episódio de mania, seguido de outro episódio de mania. Tem que ter tido um episódio de depressão, tá? Não precisa ser a depressão maior, mas ela teve um episódio de depressão para a gente poder caracterizar que é um transtorno bipolar do tipo 1, mais um número maior de episódios de mania. E esses episódios de mania, eles são muito intensos no tipo 1, né? Então compromete a vida profissional, compromete a vida familiar, compromete a vida afetiva do paciente. Já no tipo 2, nós vamos observar que você tem mais episódios de depressão, mas tem que ter tido pelo menos um episódio de hipomania, ou seja, houve uma alteração no comportamento, a pessoa se apresentou mais exaltada, com pensamento rápido, né? Com fala eloquente, com objetivos específicos, irritabilidade, mas
com menor intensidade e por um período menor de tempo. Então, é mais caracterizado o tipo 2 por crise de depressão, ok? Bem, para que a gente possa pensar em prognóstico, ou seja, como vai evoluir o quadro, se de forma positiva ou negativa, ou melhor, de forma favorável ou desfavorável, nós temos que primeiro ver como é que são as crises, se são crises graves de mania, ou se são crises graves de depressão, né? Então a gente vai falar de um transtorno bipolar leve, moderado ou grave. Os transtornos leves, eles têm melhor prognóstico com o tratamento da psicoterapia e o tratamento medicamentoso, na maioria das vezes. E os tipos graves, né, os transtornos graves, eles basicamente o trabalho é medicamentoso e com a psicoterapia de apoio. Então, a gravidade do quadro, né, ela é muito importante. O último episódio que a pessoa teve, qual é a maior frequência de episódios, se é de mania ou se é de depressão, isso também é muito importante para você fazer uma análise da evolução desse quadro clínico. E entender também que às vezes a pessoa pode estar num momento de remissão parcial ou completa da doença. Então, assim, a pessoa que tem um transtorno bipolar, ela nem sempre ela passa de uma fase depressiva para uma fase maníaca imediatamente. Não, ela às vezes passa por um período tranquilo, né? Ela passa um período que a gente diria normal, não gosto muito dessa palavra, depois ela faz uma crise ou de mania ou de depressão. E também não tem essa sequência, mania, depressão, não. Ela pode ter 3, 4, 5 fases, episódios, né, de depressão e 1 de mania, 5 de mania e 1 de depressão. E isso é o que vai caracterizar depois o que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Se você quer estudar mais sobre psicose maníaco-depressiva, tem uns livros bem legais, tem o Compêndio de Psiquiatria, do Kaplan e Sadock, né? Tem um livro bem legal também, que é a Entrevista Psiquiátrica, do Mackinnon e Michael. Agora, se você quiser já classificar, né, ou estudar o transtorno bipolar, propriamente dito, aí é legal você pegar o DSM-5, né? Tem muitas críticas ao DSM-5, mas eu acho que quando se trata de transtorno bipolar, ele tá bem legal, tá apontando ali os episódios, tá fazendo um diagnóstico diferencial de outros quadros clínicos, vale a pena, tá bom? Bem, vamos ficar por aqui hoje. Eu fiz essa dica atendendo a minha querida Aline Sanseverino, que mora hoje na Alemanha, né? E pediu uma dica sobre transtorno bipolar. Muito obrigada por vocês que me acompanharam nessa dica. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem dar, deixa suas sugestões aqui embaixo nos comentários. Deixe seus comentários também, suas dúvidas, pode deixar tudo aqui embaixo, tá ok? E se inscreve lá no meu canal do YouTube, assim você vai ter dicas toda quarta-feira para você, tá bom? Tchau, tchau!